Sabe aquela tensão que a gente sente, aquele medo que às vezes paralisa diante de outras pessoas, e ao mesmo tempo aquela busca por uma paz que parece estar em algo muito maior? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nessa ideia do gigante de vidro, que representa o medo humano, e do Deus eterno, a fonte de um consolo de verdade. E essa passagem de Isaías já prepara o terreno de um jeito perfeito. Ela joga na nossa frente um contraste brutal. De um lado, a natureza passageira do ser humano, frágil como a relva, e do outro, o poder eterno daquele que criou o universo. É uma pergunta que nos força a repensar a verdadeira origem dos nossos medos. É aqui que a nossa metáfora principal entra em cena. A gente acaba permitindo que a sombra de uma autoridade, de um opressor, ou até da opinião dos outros, se transforme nesse gigante de vidro. Ele parece enorme, assustador, mas no fundo é feito de material incrivelmente frágil. Então, este aqui é o mapa da nossa conversa. Primeiro, a gente vai encarar esse gigante de vidro e entender a anatomia do medo que ele provoca. Depois, vamos cobrir qual é o antídoto divino que liberta, se firmando numa aliança de paz, para, no fim, aprender a caminhar com uma confiança renovada. Vamos lá. Nosso primeiro ponto. O tal furor do tirano, como as fontes que analisamos chamam, é, na verdade, só a raiva momentânea de uma criatura que pode perder o fôlego a qualquer segundo. E mesmo assim, nós enxergamos isso como uma força gigantesca. E isso nos leva a uma pergunta que é central para essa reflexão. Por que a gente dá tanta autoridade, tanto poder para essas figuras que, na grande história da eternidade, são tão breves, tão frágeis? O que será que nos faz esquecer da realidade maior por trás de tudo? Agora a gente vai para o centro da questão. O medo exagerado de pessoas não é só um problema psicológico, sabe? As fontes que estudamos mostram que é, na verdade, uma questão teológica, uma questão sobre para onde a nossa adoração está de fato apontando. E essa comparação aqui, nossa, ela desenha o cenário perfeitamente. De um lado, o ser humano, mortal, frágil como a grama, com uma raiva que vem e vai. Do outro, Deus, o Criador, o Senhor soberano. Aliás, essa palavra grega despotes significa uma autoridade com poder que não se questiona, e a rocha eterna. O contraste não podia ser maior, é absoluto. Então, o ponto nevrálgico é este. Quando o nosso medo de uma pessoa é tão grande que nos leva a desobedecer a Deus ou a viver em pânico, isso se torna uma forma de idolatria. Na prática, a gente está dando a uma criatura o poder e a reverência que pertencem somente ao Criador. Ok, se o problema é um medo que idolatra o homem, qual seria a solução? O curioso é que o antídoto é um outro tipo de temor, um temor que não nos paralisa, mas que, pelo contrário, nos liberta de todos os outros medos. E é fundamental entender essa diferença. O temor servil, ele nasce da desconfiança, do medo de ser punido, e ele nos escraviza. Já o temor filial, o chamado temor do Senhor, nasce da reverência, do assombro diante da grandeza de Deus. E esse temor nos coloca no nosso devido lugar e, paradoxalmente, nos liberta do medo de qualquer outra coisa. Agora, o que é fascinante nessa citação é o poder prático dela. Quem realmente tem a Deus, no sentido de reverenciá-lo, acaba relativizando todas as outras ameaças. Ameaças de pessoas, de sistemas, até da própria morte. Tudo isso perde a capacidade de intimidar diante da grandeza daquele que está no controle de tudo. As fontes nos dão um exemplo histórico perfeito. Quando a igreja primitiva foi proibida de pregar, eles não organizaram um protesto político. Não, eles se reuniram e oraram, não contra as autoridades, mas ao despotas, o Senhor soberano que governa a história e os reis, reconhecendo que a palavra final não estava naquela sala de julgamento. E de onde vem essa confiança que liberta? Ela não vem de uma força interior, de um pensamento positivo, mas de algo muito, muito mais sólido, das promessas imutáveis de Deus. Esse ponto aqui pode transformar tudo. A paz que nos livra do medo não é algo que a gente fabrica dentro de nós. É uma paz que a gente recebe quando descansa na fidelidade de Deus à sua aliança, na certeza de que as promessas dele são mais reais que as nossas circunstâncias. E que promessa! Pensa na coisa mais estável que existe, uma montanha. A Bíblia diz aqui que até as montanhas podem sair do lugar antes que o amor de Deus e a sua aliança de paz falhem. É esse o nível de segurança que está sendo oferecido. E o mais incrível é que, dentro da própria aliança, Deus promete nos dar aquilo que a gente precisa para permanecer nela. Ele não diz apenas temam a mim, mas sim eu colocarei o meu temor em seus corações. Quer dizer,
Ele mesmo age para sustentar nossa fé, o que torna essa segurança ainda mais forte. Então, a conclusão fica bem clara. A nossa vida, o nosso futuro, a nossa segurança. Nada disso depende das flutuações da economia, das decisões dos políticos ou das ameaças de opressores. Tudo está firmemente seguro nas mãos do Deus vivo e soberano. Certo, então vamos para a parte prática. Como a gente vive isso no dia a dia? Como saímos do medo da sombra para descansar na substância real? Não se trata de uma solução mágica de um estalar de dedos. É um reajuste consciente, diário, da nossa visão de mundo. É uma escolha deliberada de onde vamos focar a nossa mente e o nosso coração a cada novo dia. E o processo é de uma simplicidade elegante, ainda que seja um desafio. Primeiro, é preciso tirar o poder imaginário desses gigantes de vidro, tratando seres humanos como eles são, criaturas finitas. E segundo, dar a Deus o lugar que é dele, adorando-o em toda a sua majestade e soberania. E a gente encerra com essa pergunta final. Se aquele que estendeu os céus e fundou a terra é a nossa fonte de consolo, que poder real sobra para um ser humano frágil e passageiro? Um gigante de vidro? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar esta análise.